Pessoal, as famosas estão congelando óvulos. A gente pegou uma lista de famosas que publicamente declararam isso. E tem algumas coisas que as pessoas não te contam sobre o congelamento. Então eu vim aqui trazer alguns dados sobre o congelamento, falar a importância do congelamento, falar tudo que você tem que pôr na balança ali para você aumentar suas chances de engravidar no futuro. Então, olha que interessante as famosas. Juliette, né? Paola Oliveira, Juliette do BBB, Paola Oliveira, Carla Dias, Ivete Sangalo, Cláudia Raia, Grazi Massafera, Paula Fernandes, a cantora Paula Fernandes. Então, gente, muita gente famosa foi nas redes sociais e sim, a gente tem uma lista enorme para falar desses nomes. Eu vou te contar agora por que elas estão fazendo isso. Puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou trazer uns dados. E elas estão congelando porque realmente é uma revolução feminina. Né? Eu vou falar quais são as vantagens de fazer isso e por que isso é importante para as mulheres. A gente tem divulgado tudo isso e esses dados com as divulgações, com todos os médicos falando, estão ajudando as mulheres a falar um pouco disso e pensarem um pouco nisso. O grande motivo do congelamento está ligado à maternidade tardia. Né? A gente tem vários vídeos aqui no canal falando da maternidade tardia, falando de algumas repercussões que podem acontecer. Mas agora a gente trouxe alguns dados, a gente foi levantar alguns dados para falar para vocês se isso está aumentando de fato, se não está aumentando. Pessoal, olha que dado louco, ó. Entre 2020 e 2023, a gente está falando de 2 anos atrás, né? Um período de 3 anos, o número de mulheres que congelaram óvulos no Brasil aumentou 98%. Ou seja, o número dobrou de pessoas, né? Começando em 2000 e 2023, o número praticamente dobrou, 98%. Olha os dados, ó. Dados mais detalhados mostram procedimentos que passaram de 2.193 em 2020. Vou pedir para a Bruna escrever aqui os dados, né? 2.193 em 2020 para 4.340 em 2023. Então, dobrou, né? A gente pode falar quase dobrou, porque foi 98%, 97%, 98%, mas dobrou, pessoal, o número aumentou demais. Em escala internacional, o número de mulheres que optam por congelar ovos cresceu cerca de 49% em 5 anos. Então, não é uma tendência só brasileira, é uma tendência mundial e as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão congelando óvulos e a gente está observando isso no nosso laboratório. Para vocês terem uma ideia de todos os tratamentos no nosso laboratório que a gente congela, né, o Baby tem seu laboratório próprio para os tratamentos, 54% aproximadamente são congelamento de ovos, 50% são pessoas que congelam óvulos, que não são FIV. E esse assunto é super importante, né? A gente precisa trazer esse assunto para falar para vocês, entender o que está acontecendo, por que está todo mundo congelando e por que todo mundo realmente deve congelar. Né? É uma coisa muito importante para a mulher e como é que isso aumenta as suas chances de engravidar no futuro, beleza? Então agora vamos trazer algumas variáveis, motivos, então a gente já falou, né, maternidade tardia. O que você tem que pensar, pessoal? Qual que é o script que você tem que pensar quando você precisa congelar óvulo ou você está tomando a decisão em congelar óvulo? Primeira coisa, depende da idade que você congelou. Assim, de longe, pessoal, alguns outros dados, ó. Olha o trabalho que a gente trouxe aqui. Eu sempre anoto as coisas para trazer o trabalho para não errar. Mas, ó, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, que é a JARG, que é uma revista interessante, que a gente publica de vez em quando algumas coisas. Em 2007 mostrou que a taxa de nascimento depende diretamente, quase que exclusivamente, no número de óvulos congelados e na idade que os óvulos foram congelados. Ou seja, duas variáveis são muito importantes. A idade que foi congelado os óvulos e o número de óvulos que foram congelados. Então, essa é uma outra variável importante para a gente colocar na conta. Então, vamos lá. Do que depende o seu sucesso para engravidar no futuro? Da idade que você congelou. Idealmente, isso deve ser feito antes dos 35 anos de idade. A quantidade de óvulos que você congelou, tá bom? Então, existem tabelas que a gente mais ou menos sugere. E aqui existe uma contradição do congelamento de óvulos, pessoal. Quanto mais idade você tem, maior o número de óvulos que você precisa, mas menos você responde aos tratamentos. Ou seja, fica mais difícil você fazer o seu target de óvulos que você precisa, tá bom? E no final do dia, tudo está baseado em estatística, né? Quantos óvulos eu tenho e qual que é a chance de eu engravidar no futuro, tá bom? Então vamos lá, idade e quantidade de óvulos. A qualidade do óvulos, pessoal, até alguns anos atrás, vou te falar que um ano atrás, a gente falava assim, olha, congele 20 óvulos, tá resolvido. Hoje a gente está olhando para a qualidade deles também. Tem uma IA, tem algumas IAs no mercado que fotografam um óvulo e calculam uma série de coisas para estimar a sua chance de engravidar no futuro. Então não só a idade barra quantidade, a qualidade também. Isso pode ser que a gente encontre mesmo em pacientes mais novas, não é a regra, mas essa é uma outra variável.
E outra coisa que ninguém te conta, pessoal, por isso que tá na nossa thumbnail aqui, coisas que ninguém te conta, que você vai precisar de FIV para usar esses óvulos. Você congelou os óvulos, se você não engravidar naturalmente, ou se você precisar por algum motivo, você ainda vai precisar fertilizar eles. Então imagina que eu congelo para você 10 óvulos hoje, e você fica tranquila e fala assim, lá na frente eu vou ver o que vai acontecer. Eu não sei quantos desses vão fertilizar, quantos vão formar bons embriões, quantos vão... Vocês entenderam? Então, basicamente, uma parte do processo que vocês vão precisar, que é a FIV, ainda não foi realizada, porque deve ser realizada no futuro. Mas essa é uma variável importante também. Beleza? Pessoal, e é claro que tem alguns pontos que a gente também tem que falar que não são tão positivos assim, na minha opinião, são positivos, mas tem que enfrentar, que é congelar os óvulos não é uma certeza de que você está grávida, não é certeza que você tem o filho em casa. Então você precisa aumentar o número de óvulos, você precisa aumentar a qualidade dos seus óvulos para essa chance estimada ser a maior possível e para você conseguir constituir família, né? Pelo menos 1 ou 2 filhos, que é o papel do congelamento do óvulo. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Tem alguns outros trabalhos aqui que mostram que o congelamento realmente não garante a gravidez obrigatoriamente, mas aumenta muito a chance de dar certo. E o que a gente fala, né? As chances de engravidar com esse óvulo congelado é a chance que você teria de engravidar na idade que você está fazendo o tratamento. Lá no futuro, né, as suas chances são bem menores. Tá bom? Valeu, pessoal, pelo vídeo de hoje. Era isso. Queria agradecer demais vocês aí. Se inscreve no canal. Não esquece de comentar o vídeo. Quero congelar óvulo? Quanto custa? Pode perguntar o que vocês quiserem aqui pra gente. A gente também tem em outras casas, né, em outras redes aqui nossas. Acompanha a gente lá também. E vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!